Você entrou nesse meio e depois de um tempo, quero saber quando, você olhou para a sustentabilidade de uma forma diferente e se tornou um dos maiores Não. especialistas em Quando sustentabilidade. começou, assim, É, seu ponto de atenção para Na verdade, eu sustentabilidade? comecei nos anos 80 da década passada ainda, no jornalismo. Eu fui editor de um jornal, o Diário do Grande ABC, que foi o maior jornal regional do país, e ele fica na região do ABC Paulista. Sim. Uhum. E o diário, ele tinha alguma preocupação assim, mas muito eventual, com represa Billings, com área de Mata Atlântica, Aham. etc, etc. E eu já gostava disso, e à época a gente não se falava de sustentabilidade ainda, mas o conceito era preservação de meio ambiente. Sim. Aham. E eu estava lá, eu fui editor de geral, que se chamava, e depois eu criei uma editoria de meio ambiente, com algumas resistências, porque o pessoal achava meio esquisito, sabe? Sem Do tipo, importância, não, né? isso daí é um tema tão irrelevante, ou como se dizia à época, isso daí é perfumaria, né? Sim. Sabe? E não era perfumaria, era um negócio sério. A prova está aí hoje, né, Nelson? E eu Que não era. criei uma editoria de meio ambiente. E ela acabou Sim. evoluindo, a gente discutia lixão, lixões em céu aberto, que hoje são proibidos, a gente discutia poluição de rios. O ABC tem muita indústria, cresceu por conta Sim, disso, né? sim. Hoje um pouco menos, mas historicamente sempre teve. Então você tinha muita indústria que despejava efluentes líquidos nos rios, Sim. e aí toda a complicação. Até que a gente chegou no ponto de Cubatão, que é uma, Eu ia até citar. Virou até que é uma um- cidade já encravada na Serra do Mar, já faz parte da Baixada Santista. Cubatão foi o primeiro polo industrial do Brasil. Sim. Então, na época de anos 50, Brasil grande, Brasil do pós-guerra, etc., vamos acontecer, colocaram muita indústria, muitas multinacionais. Então, o que os caras faziam? Tem que botar filtro, tem que fazer... Nada, isso é bobagem, vai ficar muito caro, deixa assim. Aí botaram um monte de indústria em Cubatão. Sim. Para quem não conhece, tem a Serra do Mar, que liga o Planalto à Baixada Santista, e a Serra do Mar aqui no meio. Aham. Colocaram as indústrias aqui em Cubatão, que fica no pé da serra, e eles... Sempre que a gente vai para a praia, a gente passa por Cubatão. Sim. Se não é litoral norte, acho que até para o litoral O norte. litoral tem norte, você pega a Piaçaguera, isso, Guarujá, isso. depois vai ali por trás É. para São Sebastião, aquelas praias de E Maresia, você vê não sei o quê. ainda hoje, né? O cheiro, o cheiro. Mas a Mas coisa hoje não melhorou. não, muito. Mas a Água coisa pro ficou muito. diferente. Porque o que eles Sim. faziam? Eles pegavam a fumaça, toda a poluição oriunda das Aham. indústrias, ela batia no morro. É. Na monta, que o morro, no caso, Ela é a afundada, serra, é a assim, Serra do Mar. Aham. E aí começou a ter um nível de poluição tão grande, e quando chovia, a chuva dá uma lavada nas Uhum. nuvens e descia. Era chamada chuva ácida. Sim. O que a chuva ácida fazia? Ela toda contaminada com produtos e Químicos resíduos fortíssimos, químicos. né? A chuva ácida, ela destrói a vegetação, ela Sim. ia comendo a vegetação. E muito tempo depois se descobriu que a Serra do Mar, a constituição geológica dela, qual que é? É pedra. Aquilo são grandes pedras com uma camada pequenininha de terra, assim. Então, se você põe a chuva ácida em cima, começa a destruir a vegetação, Sim. a primeira chuva que dá, Só a terra desce tudo. A terra desce tudo. E aí descobriram, e agora? O que faz? O que não faz? Como era o primeiro polo e ainda se dá o benefício da dúvida de Sim. que, à época, a geologia não era tão levada a sério, a biologia menos ainda, etc, etc. Porque ali eles embicam, ali tem o porto de Cubatão, né? Sim. Coligado na mesma área contígua ao Porto de Santos. Aham. Então, estrategicamente era bom, era um lugar fácil de Aham. escoar a produção, etc. Mas
ambientalmente, começou a ter um problema sério. Na ocasião, eu me lembro que há muito tempo atrás, mas até crianças Afetou nascendo muito. com Chegou, deficiência, com anomalias graves. teve caso de anencefalia. Sim. Criança que nascia sem cérebro. É. Quando isso começou a acontecer, a pressão da sociedade Sim. era muito grande, muito, muito grande, e aí, para tudo. A CETESB, que é a Companhia de Saneamento Básico, de Meio Ambiente Sim. de São Paulo, saneamento básico é Sabesp. Mas eles tinham um trabalho conjunto, especialmente a CETESB. Sim. Começou a falar, para aí, pode parar, começa a colocar filtro, A Carbocloro, me lembro até hoje, era uma das empresas que mais poluía. Fabricava cloro, né? O maior fabricante de cloro do país, imagina. Era um horror aquilo. E a Carbocloro foi uma das empresas que acabou se adaptando, Sim. colocando filtros, mudando o processo. Seja por pressão ou não, foi acontecendo. Até que eles chegaram no seguinte ponto. Eles colocaram, porque eles captavam na cabeceira do rio Cubatão a água, e depois numa outra ponta eles devolviam. Sim. E já viu o que eles devolviam, né? Então eles se obrigaram a fazer uma espécie de uma pequena estação de efluentes Sim. líquidos, de tratamento de efluentes dentro. E aí eles fizeram o seguinte. Aí apareceu alguém do marketing e falou, olha, tem uma ideia aqui. Fizeram um aquário grande com peixes vivos, naturalmente, e eles punham uma mangueirinha para pegar a água que a Carbocloro devolvia para o rio, ela passava antes por esse aquário. Então, se tivesse alguma anomalia, qualquer que fosse o peixe, os peixes já morriam tudo. E aquilo acabou. E eles chamaram isso de Carboquarium. E isso deu uma repercussão internacional, a ponto de a Carbocloro, que foi uma das vilãs ali de Cubatão, ela ganhar prêmio internacional pela excelência na forma de tratar dos cuidados com o meio ambiente. E eu acho muito legal isso muitos anos depois, Sim. né? Quer dizer, você teve uma pressão extraordinária. Então, essas coisas te apaixonam, sabe? É verdade. E aí você vai... Causa, né? Eu fiz algumas matérias sobre isso daí, sabe? E o que eu acho mais legal é que a gente focou principalmente nesse tema central do podcast, sim, porque a gente entende que nós não somos utópicos. A gente entende que a gente vive numa sociedade capitalista. Precisa haver produção, precisa gerar lucro. Sim, faz mas sentido, existem formas de você manter os seus lucros, manter a sua produção, só que sem degradar tanto o meio ambiente. Exatamente. Como ar, como solo, como as plantas, a água, como tantos outros exemplos, né? Então, aqui não precisa destruir podcast, o planeta, não né? precisa, porque uma coisa que o nosso falou que é muito legal, não tem planeta B, né? Não tem um plano B para o planeta, né? O plano B é fazer o plano A dar certo. Isso vale para nossa vida, como vale também para o planeta. E tem que se fazer agora, né? Porque se não fizer já, se demorar mais tempo, nem precisa. Nem precisa, porque não vai dar tempo. Quando a gente fala de sustentabilidade, ainda parece distante ou é uma demanda que não é da pessoa física. Por exemplo, sustentabilidade é uma coisa que o governo tem que fazer, as empresas, as indústrias. Isso não é verdade, né, Nelson? A sustentabilidade começa com atitudes individuais, não é isso? Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!